De acordo com os preceitos estoicos, nossa compreensão do comportamento humano é fundamental para uma vida virtuosa e plena. Os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, enfatizaram a importância de observar atentamente as expressões e a linguagem corporal dos outros durante uma conversa, pois isso pode revelar muito sobre suas emoções e intenções. Sêneca, por exemplo, escreveu: "Observa como te comportas. Põe-te de guarda contra ti próprio em todos os momentos." Essa citação ressalta a importância de uma autoobservação constante, uma habilidade essencial no caminho estoico para a autotransformação. Ao estarmos conscientes de nossas próprias expressões e linguagem corporal, podemos entender melhor como estamos sendo percebidos pelos outros e ajustar nossa comunicação de acordo. Epicteto, por sua vez, disse: "As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas sim pela visão que têm delas." Essa reflexão estoica nos lembra de que nossa interpretação do comportamento alheio é crucial. Ao observarmos as expressões faciais, os gestos e a postura de alguém durante uma conversa, devemos lembrar que nossa percepção pode ser influenciada por nossas próprias crenças e preconceitos. Então vamos lá. Um dos truques mais importantes é manter um contato visual. Quando nos deparamos com alguém que mantém um contato visual firme durante uma conversa, entramos em um reino onde os olhos se tornam janelas para a alma, revelando sentimentos profundos de interesse, confiança e conexão. Este é um dos gestos mais poderosos da comunicação não verbal, pois transcende as palavras e transmite uma mensagem clara e direta. Imagine a situação. Você está em uma conversa significativa e a pessoa à sua frente mantém seus olhos fixos nos seus, mostrando um interesse genuíno em cada palavra que você diz. É como se o mundo ao redor desaparecesse e vocês dois estivessem em um universo próprio, compartilhando pensamentos, emoções e experiências. Morder as pernas dos óculos. Quando alguém se encontra mordendo as pernas dos óculos durante uma conversa, é como se estivesse revelando um mundo interior de emoções e sentimentos sutis. Esse gesto, muitas vezes realizado de forma inconsciente, pode ser um indicativo claro de ansiedade, nervosismo ou desconforto. Imagine a situação. Você está em uma reunião importante ou em uma conversa que desperta sentimentos de tensão ou incerteza. De repente, sem perceber, você encontra seus dentes pressionando suavemente as hastes dos óculos. É como se seus óculos se tornassem um refúgio temporário, um mecanismo de alívio para lidar com a pressão do momento. Para algumas pessoas, morder as pernas dos óculos pode oferecer uma sensação reconfortante de controle em meio ao caos emocional. Cobrir a boca com a mão. Quando nos deparamos com alguém que cobre a boca com a mão durante uma conversa, entramos em um território de mistério e introspecção, onde cada gesto conta uma história oculta de surpresa, choque ou preocupação. Este gesto, muitas vezes realizado de forma inconsciente, é um dos sinais mais intrigantes da comunicação não verbal, pois revela uma gama de emoções profundas que podem não ser expressas em palavras. Imagine-se em uma situação onde você está em uma conversa envolvente e de repente a pessoa à sua frente cobre a boca com a mão, como se estivesse contendo uma explosão de palavras ou emoções. É como se a própria mão se transformasse em uma barreira protetora, um escudo contra o mundo exterior, enquanto os pensamentos e sentimentos se agitam dentro dela. Braços cruzados. Quando alguém cruza os braços durante uma conversa, é como se estivesse erguendo uma barreira invisível entre si e o interlocutor. Esse gesto, muitas vezes realizado de forma inconsciente, é frequentemente interpretado como um sinal de defesa, fechamento ou resistência. Imagine a situação. Você está em uma reunião ou em uma conversa intensa, e a pessoa à sua frente cruza os braços, formando uma barreira física entre vocês. É como se seus braços se transformassem em um escudo protetor,
uma tentativa instintiva de se proteger do que está sendo dito ou das emoções que estão sendo despertadas. Para algumas pessoas, cruzar os braços pode ser uma resposta automática a sentimentos de desconforto, desacordo ou falta de receptividade em relação ao que está sendo comunicado. Pode ser uma forma de mostrar discordância silenciosa ou uma maneira de se distanciar emocionalmente da situação. No entanto, é importante reconhecer que cruzar os braços nem sempre indica uma atitude negativa. Em alguns casos, pode ser simplesmente uma posição confortável ou uma forma de manter o calor corporal. A interpretação desse gesto deve levar em conta o contexto e outros sinais não verbais que acompanham a postura corporal da pessoa. Fixação da aparência. Quando percebemos alguém constantemente ajustando roupas, cabelo ou maquiagem durante uma conversa, entramos em um mundo onde a imagem pessoal se torna um reflexo profundo das emoções e intenções subjacentes. Esse comportamento, muitas vezes automático e inconsciente, pode revelar uma preocupação significativa com a aparência e o desejo de transmitir uma imagem específica para o mundo ao redor. Esfregar o queixo. Quando nos deparamos com alguém que esfrega o queixo durante uma conversa, somos levados a um momento de introspecção e contemplação, onde cada movimento revela uma jornada de pensamentos profundos, ponderações e reflexões. Esse gesto, muitas vezes realizado de forma inconsciente, é uma manifestação visual da mente em trabalho, uma expressão física de um processo mental em andamento. Esfregar as mãos. Quando nos deparamos com alguém que esfrega as mãos durante uma conversa, entramos em um mundo de expectativas e emoções palpáveis, onde cada movimento revela um estado interno de excitação, ansiedade ou antecipação. Esse gesto, muitas vezes realizado de forma inconsciente, é uma janela para o mundo interior da pessoa, uma expressão física das emoções que fervilham sob a superfície. Imagine que você está em uma conversa empolgante e de repente a pessoa à sua frente começa a esfregar as mãos, como se estivesse se preparando para algo grandioso ou enfrentando uma situação desafiadora. É como se as mãos se tornassem símbolos de energia contida, prontas para serem liberadas em ação. Colocar o queixo sobre as mãos. Quando nos deparamos com alguém que coloca o queixo sobre as mãos durante uma conversa, entramos em um espaço de introspecção e concentração, onde cada movimento revela um mergulho profundo nos próprios pensamentos e reflexões. Essa postura, muitas vezes realizada de forma inconsciente, é uma expressão física da mente em sintonia consigo mesma, um gesto que fala volume sobre a profundidade dos pensamentos da pessoa. Fechando os olhos. Quando nos deparamos com alguém que fecha os olhos durante uma conversa, somos levados a um mundo de tranquilidade e introspecção, onde cada piscar revela uma jornada interior de relaxamento, concentração ou alívio do estresse. Este gesto, muitas vezes realizado de forma inconsciente, é uma pausa na dança frenética do mundo exterior, uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo e com as próprias emoções. Imagine-se uma situação. Você está em uma conversa estimulante e, de repente, a pessoa à sua frente fecha os olhos, como se estivesse mergulhando em um oceano de serenidade e paz interior. É como se cada batida dos cílios fosse uma respiração profunda, uma pausa para se reconectar com o ritmo suave do próprio coração. Encolher os ombros. Quando alguém encolhe os ombros durante uma conversa, é como se estivesse lançando um sinal não verbal, uma mensagem silenciosa sobre seu estado de espírito e sua atitude em relação ao que está sendo discutido. Este gesto aparentemente simples pode carregar significados profundos sobre o nível de envolvimento e interesse da pessoa na interação. Mãos abertas. Quando alguém mantém as mãos abertas durante uma conversa, é como se estivesse oferecendo um convite para uma conexão genuína e uma troca de ideias sincera. Este gesto simples, mas poderoso, pode comunicar uma série de mensagens positivas sobre a atitude e intenção da pessoa durante a interação. Sobrancelhas levantadas.
Quando alguém levanta as sobrancelhas durante uma conversa, é como se estivesse enviando um sinal visual que adiciona camadas adicionais de significado ao diálogo. Esse gesto, muitas vezes sutil, pode revelar muito sobre o estado emocional e mental da pessoa, além de sua resposta imediata ao que está sendo dito. Imagine que você está compartilhando uma história ou apresentando uma ideia e percebe que a pessoa à sua frente levanta as sobrancelhas, mesmo que por um breve momento. É como se esse movimento expressivo destacasse um ponto de interesse, surpresa ou até mesmo incredulidade em relação ao que está sendo discutido. É como se as sobrancelhas fossem o reflexo das emoções que surgem na mente da pessoa durante a conversa. Girar o anel. Quando alguém gira um anel durante uma conversa, esse gesto pode revelar uma série de emoções subjacentes e um estado de espírito que não é expresso verbalmente. Girar um anel é um comportamento muito específico e muitas vezes inconsciente, mas carrega consigo significados profundos sobre o estado emocional e mental da pessoa que o está realizando. Agora pense que você está engajado em uma conversa significativa e percebe que a pessoa com quem está falando começa a girar o anel no dedo, talvez de forma repetitiva. Esse movimento aparentemente simples pode ser um sinal de que a pessoa está se sentindo nervosa, insegura ou ansiosa em relação ao que está sendo discutido. É como se o ato de girar o anel fosse uma forma de liberar a energia nervosa acumulada. Um dedo apontando com a mão fechada. Quando alguém aponta com um dedo e a mão está fechada durante uma conversa, isso pode adicionar uma dimensão extra à comunicação não verbal e influenciar significativamente a interpretação do interlocutor sobre a situação. Esse gesto, aparentemente simples, é rico em nuances e pode refletir uma variedade de atitudes e emoções, dependendo do contexto e da expressão facial que o acompanha. Para muitos, apontar com um dedo e manter a mão fechada é um sinal de determinação, firmeza e convicção. Pode indicar que a pessoa está se posicionando com confiança e autoridade em relação ao assunto discutido, transmitindo uma mensagem de assertividade e clareza. No entanto, também é importante observar que esse gesto pode ser percebido como agressivo ou confrontador em certos contextos, dependendo da expressão facial e da linguagem corporal da pessoa. Apontar com um dedo pode criar uma atmosfera de tensão ou hostilidade na conversa. Tocar o rosto. Quando alguém toca o rosto durante uma conversa, esse gesto, muitas vezes sutil, pode revelar muito sobre o estado emocional e mental da pessoa naquele momento. Tocar o rosto é um comportamento que geralmente ocorre de forma inconsciente e pode ser uma resposta natural a uma variedade de emoções e sensações que a pessoa está experimentando durante a interação. Pense que você está envolvido em uma conversa significativa e percebe que a pessoa com quem está falando começa a tocar o rosto, talvez de forma suave ou repetitiva. Esse gesto pode ser interpretado como um sinal de nervosismo, ansiedade ou dúvida em relação ao que está sendo discutido. É como se o toque no rosto fosse uma forma de autoconforto em momentos de estresse emocional. Tremer a perna. Quando alguém tremelica a perna durante uma conversa, isso pode revelar uma série de emoções subjacentes e indicar um estado de espírito que pode não ser expresso verbalmente. Esse movimento, muitas vezes involuntário, pode fornecer pistas valiosas sobre o estado emocional e mental da pessoa no momento e pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo do contexto e da situação. Imagine a cena. Você está envolvido em uma conversa importante e percebe que a pessoa com quem está interagindo está tremelicando a perna, talvez de forma sutil ou mais pronunciada. Esse tremor pode ser um sinal de ansiedade, impaciência ou agitação interna. É como se a perna estivesse expressando as emoções que a pessoa está experimentando, mesmo que ela não esteja conscientemente ciente disso.
Para muitas pessoas, tremer a perna é uma resposta automática ao desconforto emocional ou mental. Se gosta de conteúdos que tragam valor para a sua vida de forma transformadora, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixa seu like e nos conta nos comentários se você já conhece algum desses e qual sua opinião. Morder os lábios. Imagine a situação. Você está envolvido em uma conversa significativa e percebe que a pessoa com quem está interagindo começa a morder os lábios, talvez de forma suave ou mais pronunciada. Esse gesto pode ser um sinal de nervosismo, insegurança ou ansiedade interna. É como se a pessoa estivesse tentando conter ou canalizar suas emoções de alguma forma, e morder os lábios torna-se uma maneira de lidar com esses sentimentos. Morder os lábios é uma resposta automática a situações que provocam tensão emocional. Pode indicar que a pessoa está se sentindo ansiosa, inquieta ou preocupada com a interação em que está envolvida. É como se o ato de morder os lábios fosse uma tentativa de aliviar a pressão emocional que está sendo experimentada. No entanto, também é importante observar que morder os lábios pode ter outros significados. Em alguns casos, pode ser um gesto de coqueteria ou atração, especialmente quando ocorre em um contexto social ou romântico. Pode ser uma forma inconsciente de chamar a atenção para os lábios, uma zona erógena do corpo humano. Quando vemos alguém morder os lábios ou tremer a perna durante uma conversa, é importante lembrar das palavras de Marco Aurélio. Quando outra pessoa erra, procura corrigir a tua opinião em vez de a censurar. Em vez de julgar rapidamente o comportamento alheio, devemos buscar entender suas motivações e contextos emocionais subjacentes. Ao compreendermos a linguagem corporal e as expressões de outra pessoa durante uma conversa, praticamos a empatia, a compreensão e a autoconsciência. Essas são habilidades essenciais para cultivar relacionamentos mais significativos e uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Se este conteúdo trouxe sabedoria sobre algo novo para você, conta nos comentários abaixo o que foi mais importante. E não esquece de se inscrever no canal e fazer parte de nossa comunidade Foco em Aprimorar-se. Conhecimento novo toda semana. Até breve.